Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. A partir de agora, nós vamos tratar de situações que estão ligadas à inimputabilidade do agente. Lembrem-se que o conceito de crime que nós vimos lá atrás, no seu aspecto analítico, demonstra, na verdade, o fato típico, o antijurídico e culpável. Quando nós falamos do fato típico, nós destrinchamos com os senhores os subconceitos, a sua subestrutura. Um fato típico é previsto por tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Nessa estruturação aqui de tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal, nós vimos os tipos objetivos e subjetivos. Objetivo é o verbo, subjetivo é a intenção, dolo ou culpa. A tipicidade é a relação entre a conduta e o tipo. A conduta pode ser comissiva ou omissiva, fazer ou não fazer. O resultado pode ser material, de mera conduta, ou formal. E o nexo causal, quando nós destrinchamos com os senhores também o artigo 13, que fala das causas absolutamente independentes ou relativamente independentes, certo? Ligadas aí ao artigo 13. Quando nós falamos da antijuridicidade, a segunda parte, fato típico e antijurídico, antijuridicidade, nós tratamos também de antijuridicidade, é a mesma coisa que ilicitude. Ilícito. E aí então nós tratamos das excludentes da ilicitude. Falamos do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. Está aqui, na verdade, nas excludentes de ilicitude. E agora, nós entramos pela teoria clássica, ele traz a culpabilidade como um terceiro elemento. E agora nós vamos tratar justamente de elementos que estão ligados a essa culpabilidade. O primeiro tópico que nós vamos abordar com vocês aqui está no artigo 26 do Código Penal. Trata, na verdade, dos inimputáveis e dos semi-imputáveis, no seu artigo 26 e seu parágrafo único. Vou trazer, inclusive, a leitura e fazer depois algumas conceituações com vocês. Olha o que diz o artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A pessoa não tinha entendimento do que acontecia e não tinha capacidade sequer de buscar esse entendimento. Se o cidadão, na hora da ação ou da omissão, é inteiramente incapaz de entender o que está acontecendo, de buscar esse entendimento, ele se torna inimputável, não passível de receber uma pena. Tanto que o próprio artigo 26 começa, é isento de pena. Claro que o artigo 26 está vinculado a uma doença mental, ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Professor, mas o que vem a ser isso? Aqui a doutrina foi separando, foi classificando, porque ele é uma espécie de, um tipo penal de norma penal em branco, onde precisa de um complemento da área médica para me dizer o que é uma doença mental e o que é um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então eu visualizei algumas situações como, por exemplo, nós temos como inimputáveis os silvícolas. Silvícolas são os índios. Os índios até estarem adaptados à civilização. Enquanto, na verdade, não estiverem adaptados à civilização, aquele que anda nu, que tem pinturas no rosto, não aquele que anda de caminhonete, tem antena parabólica, usa calça jeans, fala já o nosso português, a nossa língua, não fala o dialeto, esse silvícola, não. Agora, aquele até estar adaptado à civilização, ele pode ser considerado um cidadão inimputável. Depois existem algumas doenças mentais que a doutrina médica vai trazendo para nós, por exemplo, a idiotia. É a figura do abobado, segundo diz na doutrina. É aquele que tem um QI de até 25. Ou seja, idade mental de uma criança de 3 a 4 anos. Depois a imbecilidade, tem um QI de 25 a 50, a idade mental de uma criança de 5 a 7 anos. Debilidade mental, tem um QI de 50 até 80. Ponto, ou seja, acima de 80 é a pessoa normal. Então assim, até 80 você tem debilidade mental, você tem imbecilidade, idiotia, ou pode ser um silvícola, que não tem problema mental nenhum, mas tem um desenvolvimento mental diferenciado em razão da ausência da civilização. E esse agente que no momento da ação ou da omissão for
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele vai ficar isento de pena. Por óbvio que as doenças mentais, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado vai ser apurado através de um laudo pericial psiquiátrico. Né? A psiquiatria vai dizer para nós se ele é ou não é, se ele tem ou se ele não tem aquela doença mental em si, tá? Que tira, né, a sua capacidade de discernimento. Tudo bem? No parágrafo único, muda um pouquinho a redação. No parágrafo único ele diz o seguinte: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Anota aí no teu caderno. O pode ali, põe uma flechinha para cima e escreve assim, ó, poder, dever. Poder, dever. Porque é um pode que deve. Como assim, professor? Ele deve reduzir. O pode está relacionado ao quanto. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, assim, ó, o pode é que ele pode escolher entre 1 a 2/3, mas ele tem que reduzir. Quando? Se o agente, em virtude de uma perturbação de sua saúde mental, então perceba agora que ele não é mais um doente mental, ele tem uma perturbação que pode ser inclusive momentânea, ou por um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou ele tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas é mais leve que o do caput. Olha só, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Lá no caput, ele era inteiramente incapaz. No parágrafo único, ele não era inteiramente capaz. Ou seja, o agente tem uma doença mental, uma perturbação mental. O agente tem um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Só que ele tem discernimento. Só que ele não tem pleno discernimento, enquanto que no caput ele não tem nenhum discernimento. Ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, logo ele é isento de pena. Aqui ele é chamado de semi-imputável, porque ele tem um discernimento. Ei, se o primeiro é difícil de provar, através de laudos psiquiátricos, o segundo é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, nesse momento agora, eu tenho um surto psicótico, pratico uma conduta da onde eu não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Sou preso, processado, submetido a um exame pericial 6, 7, 8 meses depois. Naquele momento que eu me submeti ao exame pericial, eu estou são. Não tive mais nenhum surto. Estou bem, estou perfeito. E aí? Como que um psiquiatra forense, um perito forense, vai conseguir avaliar lá no tempo da ação ou da omissão? Olha a dificuldade que existe. Mas é assim que funciona. Então, enquanto eu tenho doença mental e desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que me gera incapacidade total de entender o que está acontecendo, logo eu fico isento de pena. No parágrafo único, eu tenho perturbação da saúde mental, que é algo que pode ser momentâneo, ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado que não me dá plena capacidade. Eu tenho capacidade, aqui eu não tenho. Aqui eu tenho, mas não é plena. Aqui eu sou isento de pena. Aqui eu tenho um negócio chamado causa de diminuição de pena. O artigo 26, parágrafo único, trata de causa de diminuição de pena. Perfeito? O que nós estamos falando aqui no artigo 28, no artigo 26? Da inimputabilidade. E quando eu falo do artigo 26 da inimputabilidade, eu falo daquela situação que afeta a culpabilidade. O terceiro elemento lá do conceito de crime, certo? Pela teoria clássica. Mais uma vez eu sustento para vocês a minha tese de que no artigo 20, né, a culpabilidade ela não integraria o conceito de crime, eu seguiria a teoria finalista realmente, e crime seria só fato típico e antijurídico, porque a culpabilidade está ligada só realmente à parte da fixação da pena. Certo? Pronto. Ele cometeu um crime, um fato típico e antijurídico, porém ele vai ficar isento de pena. Para a teoria clássica, nem crime ele teria cometido. Né? Porque para ser crime ele teria que ter culpabilidade e ficou provado que ele não tem culpabilidade, logo ficou isento de pena. Perfeito? Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no artigo 27, tá? Para depois a gente daí deixar para a próxima aula, né? O 28 e assim por diante dentro da temática. Ou até de repente vou até o 28. Vamos ver como é que a gente consegue desenvolver toda essa temática aqui. Tá? O artigo 27 fala o seguinte, tá? Trata da menoridade. O artigo 27 fala assim: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. O menor de 18 anos é aquele que tem 17 anos, 11 meses e 29 dias.
tá? Eles são inimputáveis, eles não são passíveis de receber pena. Eles acabam, na verdade, ficando sujeitos às normas estabelecidas em leis especiais, como é o ECA. A Lei 8.069 de 90 trata o Estatuto da Criança e Adolescente e rege, né, o que um menor faz, um menor em conflito com a lei. Anota aí a seguinte observação, que eu vou vir lá do ECA e vou chegar até o Código Penal. 0 a 12 anos, 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 11 meses e 29 dias, você é criança. Se você cometer qualquer crime previsto no Código Penal, ou seja, se chama ato infracional para o menor, você recebe uma medida protetiva. Criança recebe medida protetiva, ele não recebe pena. Se você tiver 12 anos completos até os 18 incompletos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, e cometer qualquer crime previsto no Código Penal ou em legislação especial, certo? Você, na verdade, cometeu um ato infracional e recebe medidas socioeducativas. As medidas socioeducativas, todas previstas no ECA, envolvem prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, né? Aí tem liberdade assistida, semi-liberdade e internação. Tem também lá advertência, assim por diante, mas regra geral, né? Liberdade assistida, semi-liberdade e internação. É igualzinho o produto, regime aberto, semi-aberto e fechado. Se você completa 18 anos, certo? E não importa o horário que você nasceu, meia-noite do dia que você, deu 0 hora do dia que você nasceu, acabou. O Código Penal, inclusive, utiliza, né, no artigo 27, o chamado critério biológico. Porque é um critério biológico. Em outros países você vai encontrar utilizando o seu critério biopsicológico. Eles avaliam a idade, mas avaliam também a capacidade de discernir do agente. No direito penal brasileiro, não. Me importa só a tua idade. Então você pode até ter, né, 17 anos e ser um cara, meu Deus, super maduro. Você pode ter 18 e ser um crianção. Não importa para mim. Completou 18 anos, não importa a hora que você nasceu, você é maior. E se você é capaz, você se tornou imputável. Até os 17, 11, 29, 17 anos, 11 meses, 29, você era inimputável. Logo, você recebia medida socioeducativa. Ao completar 18 anos, sendo capaz, você se tornou imputável. Imputável, passível de receber uma pena. Só que se você for um doente mental, tiver um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, você recebe medida, né, de segurança. Então, ó, medida protetiva, medida socioeducativa, pena e medida de segurança. Medida de segurança é internação em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Tá? Essa é a dinâmica que tira. É como se o agente tivesse, eu brinco até em sala de aula, né? Mas você tem 17 anos, 11 meses e 29 dias e não tem discernimento do que está acontecendo, do que você está fazendo. Ao completar 18 anos, parece que vem um pozinho do pirim-pim-pim, e meu Deus, agora eu sei que eu não posso vender drogas, que eu não posso matar, roubar. Meu Deus, você comete, na verdade, o ato infracional, né? E quando vira meia-noite do teu aniversário, você é adulto agora, e agora você comete crime. Então, não importa a data que sair a sentença. Não importa a data que você for processado, importa a data da ação ou da omissão. Teoria da atividade. Quando o crime foi considerado praticado? No momento da ação ou da omissão. Menores cometem atos infracionais, maiores cometem crimes, são sinônimos. Menores respondem à apuração de ato infracional, maiores respondem em processo crime, são sinônimos. Maiores recebem pena, menores recebem medida socioeducativa ou medida protetiva. Fechou? Então, assim, ó, toda aquela discussão que teve na mídia, né, desde alguns anos aí, falando sobre a redução da maioridade penal, baixa de 18 para 16, baixa de 16 para 14, eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu acho que deveria haver, né, um endurecimento nas regras do ECA. Deveriam tratar, ou pelo menos mudar o critério de biológico para biopsicológico, onde você não tivesse, por exemplo, limitação de idade, eu avaliasse a tua idade. Você com 17 anos tem capacidade de discernir? Submete a uma perícia. Não, ele tem total capacidade de discernir. Então responde igual adulto, igual a determinados estados americanos. Ah não, meu Deus, ele tem 18 anos, mas é um crianção, não entendia o caráter do fato, então fechou. Tá vendo? Eu teria que fazer uma avaliação. Agora, reduzir de 18 para 16 não vai adiantar nada. O crime organizado vai recrutar menores de 16. Ah, reduz para 14, vai recrutar menores de 14 e assim por diante. Daqui a pouco a gente vai estar falando do direito penal do nascituro, né? Porque nós estaríamos chegando lá no ventre da mãe para tentar resolver a imputabilidade penal, tá? Bom, então considera-se penalmente irresponsável
o agente que completou 18 anos no dia em que praticou o crime. Virou a meia-noite do dia do teu aniversário, você completou 18 anos, é maior de idade, tá? Para fechar essa nossa temática de culpabilidade, que eu acho que é interessante, porque na nossa próxima aula a gente fala de um outro tema, que é chamado daí, concurso de pessoas, eu vou ler para vocês aqui o artigo 28 e vou explicar para vocês o artigo 28, porque ele é bem simples de entender. Não excluem a imputabilidade penal. Não tira a tua capacidade de receber a pena. Quando você pratica um crime baseado na emoção ou na paixão. Eu trouxe dois conceitos aqui bem interessantes para a gente visualizar. Olha só, quem quiser anotar, maravilha. A emoção. A emoção é uma viva excitação do sentimento. Forte e transitória perturbação da afetividade. A emoção, ela dá e passa. Né? A emoção, ela é aguda. É um estado afetivo que, sob uma impressão atual, produz repentina e violenta perturbação do equilíbrio psíquico. São emoções a ira, o medo, a alegria, a surpresa, a vergonha, o prazer erótico, etc. Isso são emoções. Não exclui a tua responsabilidade penal se você cometer um crime baseado numa emoção. Ah, mas eu estava irado, por isso eu fiz. Não exclui, vai responder igual. Ou paixão. Paixão é uma emoção no estado crônico, perdurando como um sentimento profundo e monopolizante. Amor, ódio, vingança, fanatismo, desrespeito, ambição, ciúme. A paixão, ela permanece, ela é crônica. A paixão, ela é uma profunda e duradoura crise psicológica que ofende a integridade do espírito e do corpo e que pode arrastar muitas vezes o sujeito ao crime. A gente vê direto nessa era aí do feminicídio, né? Homens matando mulheres por ciúme, por não entender, né, que elas não querem mais ter um relacionamento com eles. E aí, você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, e age com aquela sensação de domínio, de objeto. Né? Não pode. Isso, na verdade, é um exemplo de paixão. Né? Uma coisa crônica que leva a uma prática de crime. Não exclui a responsabilidade penal. Inciso 1 era a emoção e a paixão. O inciso 2 diz, na verdade, que também não exclui a responsabilidade penal a embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeito análogo. Lembrando que embriaguez para o direito penal é qualquer substância que você consuma que diminua seus reflexos. Desde o medicamento comprado na farmácia, as drogas, até o álcool. Não tira a responsabilidade sua a embriaguez voluntária, intencional, dolosa, ou então aquela culposa, por imprudência nossa, a gente não comeu nada, fomos fazer um happy hour, tomamos uma dose de uísque e ficamos bêbados, ficamos embriagados. Eu tomei um medicamento em jejum e fiquei completamente dopado. Pode ter sido um cuidado, uma falta de cuidado, foi culposo. Ou então nós vamos beber hoje até cair para comemorar o final do ano, para acabar o final da pandemia, vamos beber até não poder mais. Embriaguez voluntário. Mas eu não sabia, eu pratiquei o crime, mas eu não lembro de nada porque eu estava muito bêbado. Não vai isentar a tua responsabilidade, tá? Trouxe aqui alguns exemplos, alguns conceitos também que são importantes para a gente visualizar. Embriaguez, né, uma intoxicação aguda e transitória provocada pela ingestão de álcool ou substância de efeito análogo, de efeito semelhante. Existem as modalidades da embriaguez, né? Tem a embriaguez não acidental, aquela que é voluntária, né, ou culposa, aquela que é dolosa ou culposa. A embriaguez acidental, que é aquela que ocorre por caso fortuito ou força maior, algo que você não esperava, né, ou algo que veio de fora, né? Coloquei alguma coisa na sua bebida, certo? Ou você tomou um medicamento que achava que era fraco, de repente o medicamento derrubou porque era muito forte, tá? Que é bem difícil de acontecer. Ainda temos a chamada embriaguez pré-ordenada. A embriaguez pré-ordenada é uma agravante, é aquele agente que consome, na verdade, o álcool, a droga em si, com a ideia, obviamente, de praticar um crime, para ganhar coragem, agrava-se a pena. E, por fim, ainda, a chamada embriaguez habitual ou patológica, que é o problema do alcoólatra em si, ou de quem está submetido ao consumo de drogas em si. Bom, esse é o artigo 28, né? Inciso 1 e 2 não excluem imputabilidade, a emoção e a paixão, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo. Aí então nós chegamos no parágrafo 1º, que vai ter o parágrafo 1º e vai ter o parágrafo 2º
né, que fecha, na verdade, nossa temática aqui. O parágrafo 1º diz assim, ó, é isento de pena, é igual ao 26, por isso que eu deixei tudo nessa aula aqui. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente do caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Eu trouxe 2 exemplos para a gente entender. Caso fortuito, o agente ignora a natureza tóxica do que está ingerindo, ou não tem condições de prever que determinada substância na quantidade ingerida ou nas circunstâncias em que o faz poderá provocar embriaguez. É o caso fortuito. E a força maior, o agente, é algo que independe do controle ou da vontade do agente. Ele sabe o que está acontecendo, mas não consegue impedir. Por exemplo, a força maior seria uma coação. Você vai tomar isso. Acontece muitas vezes da força maior, acontecia na época, em trotes em determinadas faculdades. Obrigar o agente a ingerir bebida alcoólica, a ponto nós tivemos, inclusive em São Paulo, salvo engano, um estudante, salvo engano, de medicina também, que foi a óbito por coma alcoólico, de tanto que ele ingeriu bebida por obrigação dos demais. Então nós teríamos aqui uma isenção de pena se esse agente cometeu um crime decorrente de uma embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, caso fortuito não tinha noção da natureza, força maior algo que veio de fora, e eu fiquei inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Isenção de pena. Já o parágrafo 2º, mesma regra do parágrafo único do 26, diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3, pode não, ela vai ser, o pode é quanto, se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuir ao tempo da ação da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, se você bebeu completamente, o problema desses do 28, parágrafo 1º e parágrafo 2º, é conseguir provar o caso fortuito e a força maior. 99% dos casos, a embriaguez ela é voluntária ou culposa. Ou você bebeu intencionalmente, dolosamente, ou você bebeu culposamente. Ingeriu e de repente ficou mal. Difícil encaixar um caso fortuito ou força maior. Difícil. Tá? E mesmo que você consiga encaixar um caso fortuito ou força maior, aí vem o outro lado. Você cometeu o crime em janeiro deste ano. Está alegando o caso fortuito ou força maior. Agora nós estamos fazendo tua perícia agora, em novembro desse ano. Como é que eu vou conseguir apurar se lá em janeiro você realmente agiu por caso fortuito ou força maior? E se esse caso fortuito ou força maior, se essa embriaguez completa te tirou totalmente a capacidade de discernir, você vai ser isento de pena. Se ela não tirou a tua capacidade total de discernir, ou se você conseguir discernir em partes, vai poder reduzir a pena dependendo do caso, tá? E por último aqui, embora não faça parte do parágrafo em si, só aquele comentário que eu fiz anteriormente, de que a embriaguez pré-ordenada é aquela em que o agente deliberadamente se embriaga para praticar outra conduta delituosa, liberando seus freios morais, inibitórios, fortalecendo a coragem. Cheirar uma carreira de cocaína para assaltar um banco. Fazer uma ingestão de droga para poder, na verdade, praticar um assalto. Depende, ou seja, qualquer conduta nesse sentido que venha te ganhar coragem. Isso é uma agravante. Foge, obviamente, às regras. Tá? E por último ainda, a embriaguez natural, habitual ou patológica, que é um problema. Não se confunde aí, com as outras modalidades de embriaguez. É um alcoolismo crônico que se caracteriza por anomalias psíquicas e o agente é dependente químico do álcool em si. Tá? Então aqui a gente fecha as possibilidades de exclusão de culpabilidade, terceiro elemento do crime, quando nós falamos dos inimputáveis, dos semi-imputáveis, dos menores de 18 anos e daquela possibilidade de que emoção, paixão, embriaguez voluntária e embriaguez culposa não exclui a responsabilidade, só vai excluir tua responsabilidade penal a embriaguez por caso fortuito ou força maior, quando totalmente incapaz, isento de pena, quando não totalmente incapaz, causa de diminuição de pena. Beleza, pessoal? Bons estudos e até o nosso próximo encontro.